Gravação. Bora pro podcast Café com Nutri, que é praticamente aí um podcast de café da tarde já, né? 1h20 da tarde. Começamos um pouquinho mais tarde porque a gente teve que emendar aí algumas reuniões hoje de manhã, então fugiu um pouco do horário previsto. Mas conforme o prometido, conforme o combinado, o nosso horário aí, o nosso dia de podcast Café com Nutri não falha. Toda quarta-feira temos esse podcast aí para a gente bater um papo em como aumentar aí a captação de novos pacientes e como aumentar o faturamento de um nutricionista através de estratégias de marketing que a nossa empresa Partner Digital vai poder ajudar aí. Eu abro esse horário na agenda aí nessa quarta-feira para compartilhar estratégias e dicas como a gente pode colaborar aí nesse mundo com vocês. A nossa empresa, atualmente estamos com 214 nutris atendidas de todo o Brasil, onde a gente faz esse trabalho aí brilhante para principalmente ajudar nutris a aumentar a captação de pacientes e aumentar o faturamento, e nada melhor do que a gente poder compartilhar isso para vocês aí também, tá? E hoje a gente quer falar de um tema expressamente interessante aí, de um nutricionista que já tem um consultório funcionando, mas ele ainda não entendeu por que isso não virou um negócio, né? Então, o nutricionista tem um consultório, mas ele ainda é uma empresa, digamos assim, né? Então, ele só tem um consultório, ele atende, inclusive hoje a gente até conversou hoje de manhã com alguns nutricionistas que é uma empresa, trabalha sozinho, mas ainda não tem um negócio de verdade, porque ainda depende muito do próprio nutricionista, né? Então, já atende, né? O nutricionista já atende, já tem faturamento, já tem pacientes, mas deixa eu perguntar, você sabe, nutricionista, exatamente de onde talvez os seus pacientes estão vindo, né? Então, esse é um ponto importante, né? O nutricionista talvez ele não sabe o tamanho do negócio, o tamanho do potencial que ele tem, de onde ele pode chegar. Talvez ele até quer chegar muito longe, ele sabe onde ele quer chegar, mas ele não tem ideia de como ele vai fazer isso, tá? Então, provavelmente, se você não souber essa resposta, isso já não é um negócio, tá? Eu posso te afirmar que isso já não é um negócio, tá? Um consultório que funciona não é algo que... Deixa eu reformular aqui a ideia para você. Um consultório que funciona é aquele que atende. Então, um nutricionista, quando ele está atendendo, é um consultório que está funcionando, certo? Agora, um negócio de verdade é aquele que você consegue prever um crescimento de verdade, exponencial, forte, que você consegue passar a barreira de, quem sabe, aí, 30 mil reais de faturamento, que para muitas pessoas é uma barreira, nossa, fenomenal, para outras é uma barreira ok, né? Mas, de repente, isso é uma barreira de que você já está pensando num negócio muito grande, tá bom? Então, vou te explicar aí um exemplo real para que você possa entender aí a minha linha de raciocínio, tá? Então, por exemplo, se você for parar para pensar num negócio, toda semana você vai ter aí a entrada de X pacientes, determinados pacientes aí no seu negócio. E se você quiser que entre mais, você vai saber o que você vai ter que fazer. Isso sim é um negócio, você tem um passo a passo, a estrutura propriamente dita do que você tem que fazer para que matematicamente aquilo aconteça. Então, isso é você ter um negócio. Quando você não tem um negócio, você não tem a matemática, a estratégia para que esse mecanismo aconteça. E aí você só meio que está trabalhando ali, trocando figurinha todos os dias. Normalmente o nutricionista, né, quando você... Aí a gente já entra no primeiro problema aí, quando você trabalha aí somente como um consultório, quando você não trabalha pensando como um negócio, é que você não sabe de onde vêm os seus pacientes, né? E esse é um dos
principais problemas de um nutricionista que não consegue escalar, crescer aí como um negócio, é você não saber de onde vêm os seus pacientes, né? Então, o principal problema ou um dos sintomas disso foi uma indicação, às vezes, normalmente é porque veio de uma indicação, ou veio de um Instagram, normalmente, da onde veio teu paciente? Sei lá, veio do Instagram, né? Normalmente, às vezes as pessoas falam, sei lá, veio do Instagram. Ou, não sei direto, né? Eu não sei exatamente de onde veio essa pessoa. Muitas vezes o nutricionista não sabe nem de onde os pacientes estão vindo. Então, se eu pudesse te dar um feedback, uma dica do que você pode fazer já para resolver, estancar essa veia de não saber de onde o teu paciente está vindo, cara, a primeira coisa, quando você fechou com o paciente sentou na tua frente, óbvio, não a primeira coisa, mas em algum momento da sua consulta, pergunta para ele, como que você chegou até mim? Faça essa pesquisa de mercado, anota num cantinho ali, no teu prontuário, em algum local, para que você possa metrificar e você saia da esteira de consultório e comece a pensar como negócio. Porque essa informação, nutricionista, vai ser muito valiosa para que você possa traquear e usar isso a teu favor para que você possa crescer. Porque, de novo, se você está faturando X, se você tem X pacientes, o que você vai fazer para que você tenha 10x, 20x, 30x, replicar isso para mais vezes, se você não sabe nem de onde essas pessoas estão vindo. Então isso é o básico, tá? Canário aqui, compartilhou aqui, ó, fechar parceria com academias é uma boa fonte de clientes. Com certeza, parcerias são sempre muito bem-vindas, né? Inclusive, a gente incentiva muito as parcerias. Não quer dizer que você precisa sempre se limitar a uma única coisa, né? Então, parcerias com outras pessoas, não só academias com certeza, né? Para quem está trabalhando num nicho focado em hipertrofia, emagrecimento, as parcerias com academias normalmente traz muitos bons frutos, né? Mas a própria parceria com a academia, você às vezes fornecer ali um valor diferenciado, ou às vezes você bonificar a própria academia com algum, sei lá, algum presente, ou às vezes você dá uma consulta, às vezes você dá uma consulta a mais num programa nutricional, de acompanhamento, enfim, aí cada nutricionista tem uma estratégia diferente, mas fazer parcerias não tem custo nenhum, basicamente, porque você somente vai ter o custo, entre aspas, quando aquele paciente fechar. Então, parcerias, inclusive, a nossa empresa é uma empresa de marketing que não se limita a tráfego, né? As pessoas costumam achar que tráfego pago é a única coisa, a única salvação aí para que você possa crescer. Não, sinceramente, tráfego pago, você vai jogar dinheiro fora se você achar que simplesmente fazer tráfego pago vai salvar a tua vida. Você está jogando dinheiro fora. A nossa empresa é uma empresa de marketing, onde a gente vai te ajudar em várias estratégias para que você tenha o principal resultado de aumentar a captação de pacientes e aumentar o faturamento. E as estratégias de vendas, produtos, formas de vender é uma das coisas que a gente vai precisar fazer. Formar parcerias é um dos pilares de vendas que você vai precisar fazer. Por quê? Parceria é o primórdio que antes mesmo de você plugar uma estratégia aí de tráfego e tudo mais, é o que você já deveria estar fazendo agora, nutricionista, para que você pudesse alavancar um caixa. Outra estratégia que você poderia estar fazendo agora é um programa de indicação. Então, o que é um programa de indicação? Pega ali a tua lista de pacientes que você já tem hoje, pega a tua lista de amigos, lista de todo mundo que você conhece e faz um programa de indicação com um benefício. A cada pessoa que você indicar, eu vou te dar uma consulta gratuita, eu vou te dar X reais no Pix para você, seja lá quanto for, 20 reais, 50 reais, 100 reais, não sei, você decide o que você vai fazer, mas dê um incentivo muito forte para que essa pessoa possa indicar você e você só paga, você só beneficia essa pessoa se a outra pessoa fechar com você. Então, tem esse programa de indicação, é uma ótima fonte de crescimento orgânico natural. Então, tá aqui uma outra dica que você pode fazer, plugar aí no seu mecanismo de venda natural, sem depender do tráfego pago, sem depender de investimento, tá?
Beleza, voltando aqui, anota tudo numa planilha simples, né? Então anota, né? Então você perguntou aí para todos os teus pacientes aí, conforme você foi atendendo, da onde eles vieram, anota numa planilha e você vai depois aí de 2, 3 semanas, um mês, faz um levantamento, você vai começar a ter uma ideia de onde essas pessoas estão vindo, para você começar a depois multiplicar e saber, pô, o que está funcionando? O que é o 80-20? Normalmente tem o teorema de Pareto, né? 80% do teu faturamento vem de 20% do teu esforço, certo? Então, se você pegar ali aonde você está vindo, aonde você está investindo ali, seja o esforço, energia e dinheiro, enfim, você olhar exatamente o ponto-chave ali, da onde está vindo, você talvez está dedicando energia a mais num lugar que não está trazendo muito resultado para você. Então, analisando em dados, eu sempre costumo dizer que contra dados, contra números, contra fatos, não há argumentos. Então, depois de 3 semanas, um mês de atendimento, você que era um nutricionista que já vive de consultório, vive de atendimento e não tinha nada de dados do seu negócio, você já começa a entender aí um raio-x muito melhor para poder começar a pensar como negócio. Tá, isso aqui é como estava funcionando. Agora, o que eu vou fazer com base nestes números para eu crescer este negócio? Porque você, nutricionista, tem um negócio nas suas mãos. Só que você precisa ter um mindset de negócio, de empreendedor, de empresário, para crescer como negócio, que é uma coisa completamente diferente, tá bom? Beleza. Então, outro problema e outro erro muito comum é que você atende muito bem. Normalmente o nutricionista, ele atende muito bem, mas você não retém o paciente muito bem. O que é atender muito bem, mas não reter muito bem? Então você atende o paciente, ele vem uma vez e ele some, basicamente. O que é isso? Normalmente o paciente vem, faz uma consulta avulsa e pega aquela dieta e nunca mais volta. Você está sempre tendo que ter um esforço gigantesco para ir correr atrás de novos pacientes, ou alguém está tendo que te indicar e você fazer esse trabalho maluco. Então, às vezes, vai ter um mês que você vai ter um monte de indicação, você vai ter um monte de consulta avulsa entrando ali, e no mês seguinte você não tem mais nada. Por quê? Porque você teve um esforço gigantesco, tudo focado numa consulta avulsa única, e você não reteve esse paciente. A fidelização é o grande amigo, né, da previsibilidade. E como que você consegue fazer com que você tenha essa fidelização? Como que você consegue ter essa retenção? É você trabalhar com um programa nutricional, um acompanhamento, um plano mínimo de estruturamento aí de 3 meses, né? Então, um plano de 3 meses aí é o mínimo que todos os nutricionistas que trabalham com a gente estrutura desde o início. Porque sem isso, não tem como a gente fazer com que o nutricionista tenha previsibilidade mínima nos atendimentos dele, porque senão você vai ficar sempre nesse chove não molha. Você tem um monte de gente chegando numa consulta avulsa nesse mês e no mês que vem tem que correr atrás da máquina a todo momento de novo. E não tem como você fazer isso. Então a gente, desde o início, já estrutura para um nutricionista trabalhar com um programa nutricional de 3 meses, um acompanhamento de 3 meses, porque esse é o grande ponto da virada. É ali que você vai conseguir construir a sua previsibilidade, é ali que você consegue a sua fidelização de médio e longo prazo. Sem isso, você vai estar sempre enxugando gelo. Não tem. Alguém já conseguiu enxugar gelo aqui? É praticamente impossível, né? Ou é impossível, não tem como. O gelo não se enxuga, né? Ele vai derreter e escorrer pelas mãos ali, né? Então não tem como. Um plano nutricional de 3 meses é o mínimo que você tem que trabalhar. Hoje a gente já tem nutris que vendem plano semestral, plano anual, o que dá muito mais previsibilidade, muito mais longevidade. Tá, Douglas, mas e aí o paciente vai ficar pagando todo mês? Não, não é bem assim. Não. E se o paciente ficar pagando todo mês um acompanhamento, é basicamente uma consulta avulsa mais barata. Não. Se um paciente fechou um plano de acompanhamento trimestral, semestral ou anual, ele paga à vista logo na primeira consulta ou parcelado, mas ele tem que pagar já logo de cara para garantir
a estadia não, para garantir a vaga dele, porque senão não faz sentido. E aí esse nutricionista pode receber no cartão todos os meses, caso ele queira, ou ele consegue antecipar esse valor e receber tudo de uma vez só e trabalhar esse valor no fluxo de caixa dele. Aí você pode repassar os juros para o seu cliente. Então, enfim, a gente consegue fazer aí essa gestão financeira com os nossos nutricionistas, porque essa questão financeira também é uma grande dificuldade de todos os nutricionistas aí, a grande maioria tem essa grande dificuldade na parte de gestão financeira. E a gente faz nas nossas reuniões de acompanhamento com cada nutricionista, em determinado momento, essa gestão financeira faz parte do nosso acompanhamento, porque se você não tiver uma gestão financeira, uma gestão de fluxo de caixa, você vai cair no grande problema de você estar vendendo uma consulta avulsa ao invés de um programa nutricional, e aí essa pessoa vai fechar contigo um plano de 3 meses, ela vai estar pagando toda a consulta, aí vai chegar na segunda consulta, ela vai cancelar contigo e um plano de 3 meses vira um plano de 6 meses e aí vai virar uma bola de neve e vai dar um problemaço na tua vida. Não faça isso, nutricionista. Então, assim, tem formas de você conseguir conduzir isso, principalmente quando você começar a ter um grande volume de pessoas chegando até você, um grande volume de fechamentos. Se você vai trabalhar sozinho, vai virar uma loucura isso. Então você tem que se estruturar para isso. De novo, mindset, pensamento como negócio. Você não pode ter um pensamento de eu presa sozinho. Tem que ter um pensamento como negócio. Se você quer crescer, tem que ter um pensamento como negócio. E um pensamento de negócio, de empresário, é um pensamento médio e longo prazo e tudo isso envolve uma coisa um pouco mais robusta, digamos, que não é nada difícil, mas é uma coisa, digamos, que você precisa construir aí de uma forma mais séria, diria, tá? O Canário pergunta aqui. Fazer um plano de recompensa a cada perca de peso do paciente é uma boa maneira de manter um paciente avulso? Ó, nunca ouvi falar sobre este plano. Acho uma boa estratégia, né? Uma parada meio que gamificada, né? Tudo que é gamificado motiva as pessoas a quererem participar e tudo que motiva as pessoas a quererem participar vai motivar você, as pessoas a estarem mais próximos a você. Então eu acho que sim, eu acho que é favorável a você, é favorável às pessoas a quererem gerar mais resultados, elas gerando mais resultados estão mais satisfeitas, elas estão mais satisfeitas, te indicam mais, ficam até o final. Eu acho que sim, é algo muito mais propício. Só que assim, a sua pergunta aqui é uma boa maneira de manter o paciente avulso. Eu não... Fazer um plano de recompensa, eu não incentivaria a pessoa a querer manter um paciente avulso, sinceramente. Eu incentivaria ele a fechar um plano de acompanhamento minimamente trimestral, tá? Por quê? Porque mesmo assim, você fazendo uma mega estrutura ali, talvez de um plano de recompensa e tudo mais, qualquer coisa que acontecer no meio do mês, uma das primeiras coisas que a pessoa vai querer cortar é o nutricionista. Porque veja bem, a dieta ele já tem na mão, muita coisa hoje em dia a gente já tem no chat GPT, a gente tem no YouTube, a gente tem na internet, em teoria é fácil de substituir e aí aquela pessoa vai te substituir. É certo, tá? Se você tem um plano minimamente trimestral fechado com o nutricionista, pago, ela não consegue mais cancelar contigo, porque já está firmado o compromisso. Se você tem algo que você pode escolher todo mês ir ou não ir, você se torna uma escolha. E quando você se torna uma escolha, em algum momento da vida, a vida acontece. E quando a vida acontece, meu amigo, normalmente quem sobra é o nutricionista. Então, mesmo que você tenha um plano de recompensa, eu não te incentivaria a ficar um paciente no formato de consulta avulsa. Eu transformaria tudo isso em um plano nutricional, um acompanhamento trimestral minimamente, mesmo que você tenha ali algumas motivações financeiras, que o paciente talvez pague um pouco mais barato um plano trimestral, porque você vai ter um paciente garantido contigo por 3 meses. Vai ser mais fácil tu trabalhar com um paciente por 3 meses garantido
do que tu tá com ele por 3 meses no avulso que tu não sabe se ele vai estar por 3 meses. Porque tu não tem garantia que ele vai estar por 3 meses. Tá? Então, na minha opinião, pelo menos 214 Nutris atendidos até o momento, é dessa forma que a gente trabalha e é dessa forma que funcionou até então, tá? Ó, Priscila Costa. Mesmo estando começando atendimentos agora, você recomenda acompanhamentos? Sou Nutri há 10 anos, mas estou migrando de refeições coletivas para a clínica, que sempre foi algo mais hobby esporádico. Com certeza, Priscila, recomendo fortemente. Nutricionista recém-formado. Você é Nutri há 10 anos, Nutri que acabou de se formar há um mês, eu recomendo fazer um programa nutricional. Porque o programa nutricional, nutricionista, todo nutricionista já tem pronto na mão. O programa nutricional é um grande empacotamento de tudo que você já faz. É um embelezamento mega estruturado e bonito do que você já faz. Não é nada diferente do que você já faz. Só que se torna algo muito atrativo para que a pessoa queira fazer. Um acompanhamento trimestral não é nada diferente do que você já faz. Só que é algo que se torna atrativo para que aquela pessoa queira ficar 3 meses contigo, diferente de uma consulta avulsa. Ela vai ter coisas no trimestral que ela não tem na consulta avulsa. Principalmente o acompanhamento, o suporte, a proximidade que ela vai ter no acompanhamento trimestral, no programa nutricional, ela não tem na consulta avulsa. Então, inclusive, os resultados são maiores e melhores no acompanhamento trimestral do que na consulta avulsa, porque não existe milagre para você fazer em 30 dias ali numa consulta avulsa. Você minimamente está conhecendo a pessoa ali. Não tem como você fazer milagre em 30 dias. Só uma pessoa na face da Terra fez milagres nesse período de 30 dias aí, que é Deus, né? Então, qualquer outra pessoa não tem como. Então eu diria que sim, Priscila, recomendo muito você criar um acompanhamento. Você já deve ter pronto isso com certeza na sua mente, é só você empacotar isso. E a primeira coisa que a gente faz nas reuniões aí de onboarding, a primeira reunião de onboarding que a gente faz com cada nutricionista que é nosso cliente, né, inclusive, a primeira reunião quem faz com cada Nutri novo nosso, sou eu mesmo que faço. Eu sou o dono da empresa e eu faço essa primeira reunião com cada Nutri novo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é a criação desse acompanhamento. De tão importante que é, para você ter ideia. Seja Nutri que já tem ele feito ou não, a gente vai fazer isso. Definição de público-alvo, definição de nicho, para quem a gente vai se comunicar, qual é o nicho que a gente vai, são coisas expressamente necessárias. É o coração do negócio, é o GPS, para onde a gente está indo, para onde a gente está olhando, é expressamente necessário. Então, para você ver o quão importante que é, eu mesmo dedico ali 1 hora, 1h30. Ontem eu fiquei 2 horas falando com a Kênia, uma Nutri nossa, nova, que começou com a gente lá de Londres, nosso trabalho internacional que a gente começou ontem. A gente ficou 2 horas conversando ontem, só falando sobre público-alvo, nicho, falando de criação de acompanhamento de 3 meses, enfim, começando todo o trabalho do zero. A primeira coisa que a gente fez é essa definição. Então, sugiro fortemente, Priscila, faça isso que é o melhor caminho para você, tá? Se você não quiser vender logo de cara o acompanhamento, venda a consulta avulsa, mas logo na consulta avulsa, no final dela, fale sobre o seu acompanhamento trimestral, que é o melhor caminho para o seu próprio paciente, inclusive, tá? Só não fique trabalhando com seus pacientes em consulta avulsa, porque isso é a receita para o fracasso do seu paciente e do seu consultório, inclusive, tá bom? Então, beleza. Ó, então, na prática, tá? Se você trabalha com um acompanhamento, você não vai ter consultas isoladas e aí você vai aumentar o seu faturamento, a sua retenção e, consequentemente, o resultado dos seus pacientes. Então, isso é inevitável, tá bom? E você não ter um problema também, o último problema que eu tenho anotado aqui para trazer para vocês é você não ter clareza do seu preço. Né? Então, um preço que é baseado no mercado, então, fulano de tal da minha região cobra tanto, eu vou cobrar R$10 mais barato. Gente, quem vem por preço, vai embora por preço. Inclusive, quando você tem o seu preço mais barato, você sabia que você é o pior trabalho considerado? Você é escolhido por ser o pior trabalho simplesmente porque o seu preço é mais barato. Se você está colocando o seu preço mais barato, automaticamente as pessoas estão te escolhendo por você ser o pior trabalho e você só está sendo encaixado no bolso delas, simplesmente por isso. Você sabia que estudos já revelaram
que você simplesmente colocando o seu preço lá em cima, o mais caro de todos, as pessoas automaticamente consideram o teu trabalho o melhor de todos, sem você nem precisar abrir a boca e dizer para elas o quão teu trabalho é bom, simplesmente pelo teu preço ser o mais alto de todos. Então, quando as pessoas vão lá e fazem a média do preço do mercado e se colocam na média, é um grande erro, porque se você está na média, você não se diferencia. Então, já é um grande erro, porque você já está na média, e se você está na média, você é uma pessoa medíocre. E quando você é uma pessoa medíocre, você está igual a todo mundo. Qual que é o teu diferencial? Nenhum. Se você se coloca abaixo da média, você é pior do que todo mundo, ou seja, as pessoas vão comprar o teu trabalho por ser pior e só vão te encaixar por preço. Se você coloca o teu preço acima do que de todo mundo, automaticamente você não precisa falar absolutamente nada. Somente pelo teu preço, as pessoas já sabem que o teu trabalho é melhor do que de todos, porque ele já é mais elevado. Automaticamente, na cabeça das pessoas, elas já sabem que o teu trabalho é melhor do que o dos outros. Estudos revelaram, não sou eu que estou falando, tá? Estudos comprovaram, vocês podem pesquisar aí, vocês vão ver que o que eu estou falando é verdade, é comprovado. Um paciente que te pede desconto, você não tem que dar desconto. E aliás, você não tem que atrair um tipo de paciente que vem por desconto. Se você está atraindo um paciente que vem por desconto, você já está errando lá na base, lá do início. É por isso que a gente faz essa reunião inicial, onde a gente já define o público-alvo e o nicho desde o início. E eu faço questão de fazer essa reunião com cada novo nutricionista que começa com a gente, para ver o quão importante é isso e o quão importante é que vai determinar o sucesso de cada cliente dentro do nosso negócio. Então, por isso que a pessoa está chegando pedindo desconto, você automaticamente liga um sinal de alerta que não é porque o teu problema está na pessoa que está pedindo desconto, é você que está errando na tua comunicação, no teu público que você definiu, como está o teu Instagram, é isso que você está comunicando para os outros. Porque essa forma que você está comunicando para os outros é como elas estão chegando para você. Simples assim, tá bom? Então, pare de vender consulta, comece a vender acompanhamento, te posiciona, define o teu público, define o teu nicho. É o melhor caminho a partir de agora, tá? Então, um exemplo prático aqui, só para resumir aqui esse contexto e você encaixar na tua cabeça. Se você vende uma consulta, por exemplo, a R$120 e um acompanhamento a R$397, então você basicamente aqui o teu foco vai ficar na consulta e o acompanhamento vai ficar largado, né? Então, esse não vai ser o melhor caminho, tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui que o Canário fez aqui. Qual é a melhor estratégia para conseguir cliente através de posts de Instagram? Como alcançar clientes de forma orgânica? Vou te falar a real, você não vai conseguir fazer isso, tá? Matematicamente, isso é impossível, tá? Esse não é o melhor caminho para isso acontecer. Por quê? Organicamente, o Instagram não está programado para isso, meu amigo. Não tem como, tá? Vou te dar alguns dados. Não sei qual que é a tua quantidade de seguidores. Se você quiser colocar aqui enquanto eu falo aqui, vou te trazer alguns dados aqui. Mas o próprio Instagram já revelou hoje que ele mostra os teus conteúdos, os teus posts, para no máximo 10 a 20% dos teus seguidores. Ou seja, se você tem 1.000 seguidores, ele vai aparecer para 100, 200 seguidores no máximo. Então, você pode ver aí nos teus stories que deve estar batendo. Se você, vamos chutar, tem 1.000 seguidores, os teus stories devem estar batendo aí 200 visualizações. Eu vou chutar no máximo 300 visualizações. Se o teu Instagram é mais novo, tendencialmente o Instagram vai entregar um pouco mais, mas depois ele vai diminuindo. Por quê? Não é isso que paga os boletos do próprio Instagram, não é o orgânico que paga. Tá, Douglas, mas então se eu começar a viralizar, se eu achar alguns hackzinhos ali para viralizar, pegar uns videozinhos fazendo dancinha, fazer ali algumas formas para conseguir achar ali a audiência que bate 1 milhão de views. Beleza, você tem dois problemas. Primeiro problema, para você conseguir achar isso é de 1 a 1 milhão, tá? Porque é muito difícil, você vai ter que achar ali fazendo milhares de posts, milhares de tentativa e erro, e normalmente isso toma muita energia, muito tempo, é muita coisa que você vai ter que fazer até conseguir acertar. Mas vamos supor que depois de muita tentativa e erro você acertou, você acabou de conseguir um grande problema na sua vida. Sabe qual que é o problema?
O grande problema na sua vida que você trouxe é que você só trouxe um monte de lixo pro teu Instagram. E quando eu digo lixo, não é pessoas lixo, gente. Pelo amor de Deus, não é isso. Quando eu digo lixo, são pessoas que não querem comprar o teu acompanhamento. São pessoas que só querem diquinhas gratuitas. Você vai fazer um conteúdo viral, são conteúdos virais que não é conteúdos virais que vão trazer pessoas que querem ter acompanhamento. Normalmente um conteúdo viral é falando uma dica, é falando algo de graça, uma receita de não sei o que, é dica de compra de mercado, é coisas de como você emagrecer comendo 49 ovos em 2 segundos, é coisas que viralizam. E o que viraliza? É coisa fora do normal. E o que é coisas fora do normal? Não é coisas que vendem o teu acompanhamento. E o que faz tu ganhar dinheiro? O que faz tu ter mais pacientes? É vender o teu acompanhamento. Logo, automaticamente você não consegue fazer um conteúdo profundo, que gera valor, que gera consciência, que traz paciente para você. Então, quando você faz conteúdo que viraliza, você suja o teu algoritmo, você suja toda a tua base de inteligência do Instagram, traz um monte de coisa de sujeira para o teu algoritmo, vai trazer um monte de seguidores que não tem nada a ver e o que isso vai funcionar? Nada, porque vai trazer um monte de gente que não vai virar paciente. Por isso que eu digo, seguidor, gente, não é paciente. A gente tem nutricionistas com 200 seguidores que faturam 15 mil reais. Eu já cansei de ver um monte de nutricionista com 1 milhão de seguidores que não fatura nem 5 mil reais. Seguidor não paga conta. Pode chegar na padaria com 1 milhão de seguidores e não paga conta nenhuma. Ah, eu faço uma publi. Tá, beleza, concordo, daí até vai. Mas é a única coisa que tu consegue fazer com seguidor. Nada mais do que além disso. Ah, Douglas, se eu quiser comprar seguidor, é tudo nada mais além do que ego. Porque o número de seguidor é só ego, não vai mudar nada mais do que além disso. Seguidor hoje é as pessoas olhar e ver que tem um número de seguidor. Não muda hoje, não muda absolutamente nada o número de seguidores. O teu Instagram hoje ele tem que servir para ser a tua vitrine. As pessoas têm que chegar, elas têm que ver o teu conteúdo, tem que ter aprofundamento, tem que entender o nicho que tu faz, tem que ver resultados, tem que fazer sentido o teu conteúdo, tem que falar sobre o teu acompanhamento, tem que mostrar a tua especialidade, que tu fala sobre aquela abordagem X, daquele nicho X, daquele público X, tem que mostrar que tu tá no ponto A, que tu leva para o ponto B, é isso. Tem que mostrar valor para aquela pessoa. Pô, gostei desse nutricionista, vou entrar em contato com ele porque entendi o que ele faz e ele vai resolver o meu problema. É para isso que servem os conteúdos do Instagram. Um monte de gente vende um monte de ladainha de jeito fácil. Cara, não caiam nesses milagres do amanhã porque isso não existe. De verdade, se você está procurando o milagre do amanhã, fecha essa live, pode deixar de me seguir porque não é isso que você vai encontrar nesse Instagram. E desculpa, não é isso que você vai encontrar na internet, porque se alguém está te vendendo isso, desconfie. Não existe dieta grátis, não existe injeção na testa lá, esqueci o ditado lá, mas não existe dinheiro fácil, não existe coisas fáceis, não existe nada que seja fácil. Tudo é trabalho duro, estratégia que sim compensa e tem resultado e retorno, mas tem um caminho a ser seguido, entendeu? Então, não estou dizendo que esse é o caminho que você quer seguir, tá, canário? Mas postar no Instagram e conseguir clientes de forma orgânica é muito difícil. Você até consegue, mas de forma muito lenta e que você tem que ser muito resiliente, muito paciente para que você consiga fazer isso em 6 meses, 9 meses, 1 ano. O que normalmente a maioria das pessoas desistem e param no meio do caminho, porque a consistência e a energia vão diminuindo no meio do caminho. Por isso que você ter uma estratégia de marketing com uma empresa especializada que vai pegar na sua mão e vai te conduzir no meio desse caminho vai ser o melhor caminho. Douglas, mas aí eu tenho que investir. Sim, mas esse investimento vai te trazer retorno financeiro e que no fim das contas a conta vai fechar. E se a conta vai fechar, vale a pena, porque vai te dar velocidade. Agora, se você não tem como investir, ou se você talvez tenha paciência para fazer isso de forma orgânica, devagar e talvez queira fazer de outras formas, tá tudo bem, né? Tem tudo para todo mundo. Mas é isso que eu queria compartilhar
sobre a sua pergunta do orgânico ali, tá, Canário? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que essa é a minha linha de raciocínio, tá? Sobre o que a Priscila perguntou. Deixa eu tomar o café porque é o podcast Café com Nutri. A Priscila falou, ó, isso é bem real. Criei o perfil profissional, recentemente estou tendo muitas visualizações de seguidores, que está bem abaixo mesmo e tendo criado conteúdo diariamente. É isso aí. Cada vez mais vai diminuindo, tá, Priscila? É normal e vai diminuir, não adianta. O que paga as contas do Instagram são os anúncios, gente. Eles vão incentivar vocês a fazerem os anúncios, porque os anúncios, eles são muito atrativos, porque eles entregam para quem você quer que sejam entregues. Mas, de novo, não adianta você só simplesmente apertar o botão terminar, porque você só apertar por apertar, você vai torrar dinheiro e jogar fora. Também, aí, não faz sentido nenhum. Então, você tem que ter uma estratégia por trás antes de fazer os anúncios da forma certa, né, para que vá para o caminho que tem que ir, tá? Mas o orgânico é isso, tá? O orgânico, basicamente, o que a gente faz no orgânico aqui, na nossa metodologia, é deixar uma vitrine bem alinhada para receber um grande volume de pessoas que vai chegar através dos anúncios, para que aquela pessoa que acabou de te conhecer há segundos atrás, ela vai te stalkear, porque ela acabou de te conhecer, então ela vai te stalkear, vai validar você, pô, gostei, os conteúdos faz sentido, vai entrar em contato contigo, ali 80, 100, 120 pessoas vão chegar por mês ali no teu WhatsApp, super interessados no teu trabalho, e vão querer fechar contigo algumas dessas pessoas, porque todo esse caminho aí está alinhado. E aí a gente também ajuda a conduzir essa parte de vendas, porque também faz parte do nosso trabalho, tá? Então, ó, trouxe 2 cenários aqui para que vocês possam imaginar. Então, imagina um nutricionista aí, para a gente fechar aí o nosso tema de hoje, um nutricionista que cobra aí R$200 uma consulta avulsa. Se ele tá tendo aí umas 20 consultas por mês, ele vai se limitar aí a ter um faturamento de R$4.000 no mês e ele vai sempre precisar ter novos pacientes a todo momento, porque a todo momento tem que chegar gente nova, não tem jeito, tá? Então este é o nutricionista A, que normalmente é um nutricionista que está lutando a todo momento aí atrás da previsibilidade. E o nutricionista B já é um nutricionista que já tem um acompanhamento criado. Então ele tem um acompanhamento ali mínimo de R$800, um trimestral, né? Então esse nutricionista ele precisa ter somente 10 vendas por mês. Se ele vender 10 acompanhamento trimestral por mês, olha só, 10 novos pacientes fechando trimestral por mês, ele já consegue faturar R$8.000 naquele mês e ele já consegue uma previsibilidade. Então, todo mês ele fechando 10 novos pacientes que vão fechar trimestral de R$800, ele consegue um faturamento do dobro do outro nutricionista que fechava a consulta avulsa, gerando previsibilidade, tá? E o melhor, com essa escala, todo mês se repetindo, porque ele tem um fluxo de novas pessoas chegando a todo momento no consultório dele, tá? Então, se hoje você parar de postar, você parar de aparecer, você parar de pedir indicação, parar tudo que está acontecendo, eu te pergunto, o seu consultório vai continuar ou ele para? Queria te questionar, porque isso vai definir se você está tendo a mentalidade de consultório ou a mentalidade realmente de empresário, de negócio, que é o que você deveria ter, tá? Então, assim, você não precisa se reinventar na nutrição, tá? Você só precisa parar e parar de operar realmente no improviso e fazer o que tem que ser feito para chegar nos resultados que você realmente almeja, tá? Esse foi o podcast Café com o Nutri, praticamente o café da tarde. Então, foi um prazer aí bater esse papo com vocês, foi muito legal. Prazer conversar aí com a Priscila, prazer conversar com o Canário que mandaram perguntas aí, prazer conversar com todo mundo também que estava aqui na live, que entrou. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda no direct, manda depois aí no chat. Essa live também ficou gravada e vai passar aí através dos anúncios que a gente vai distribuir no YouTube, enfim, em todas as plataformas que a gente vai divulgar aí depois. E na quarta-feira que vem a gente vai vir com mais um tema e toda quarta-feira a gente vai vir com outros temas para poder bater um papo e compartilhar temas aí para aumentar a captação de novos pacientes e aumentar também o faturamento de nutricionistas. O Canário perguntou aqui, ó, o método antigo de entrega de folhetos e algo semelhante ainda funciona? Não, meu amigo, sinceramente não funciona, tá? Sabe por quê? Porque as pessoas vão amassar, isso é uma dor no coração, você gastou dinheiro, você gastou seu tempo, você gastou um monte de coisa, você vai entregar para as pessoas, elas vão amassar, vão jogar fora e não vai servir para absolutamente nada. E também,
Se elas não amassarem e guardarem no bolso, você não sabe absolutamente de ninguém o que surtiu efeito daquilo ou não, tá? Então, sinceramente, mesmo que isso te custe R$10, não gaste com isso, porque não vai funcionar. Isso não vai te dar credibilidade, isso não vai passar o profissionalismo que você poderia mostrar como um nutricionista, que poderia cobrar um valor justo pelo teu trabalho. De verdade, você tem formas muito melhores hoje que você poderia chegar de uma forma diferente, sinceramente, tá? Então não sugiro que você faça. Se você quer fazer, pode fazer. Mas como a tua pergunta é se ainda funciona, sinceramente, não aconselho, tá bom? Grande abraço, pessoal. Espero ter ajudado. Uma ótima restante de quarta-feira e uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau.